Imagine acordar e descobrir que uma única empresa acabou de apresentar uma tecnologia capaz de mudar o futuro dos carros elétricos mais rápido do que qualquer especialista previa. Parece exagero? Pois foi exatamente essa reação de muitos analistas quando a BYD revelou detalhes de um novo sistema de propulsão que promete reduzir custos, aumentar a eficiência e colocar pressão sobre praticamente todas as montadoras do planeta. E o mais impressionante é que isso pode ser apenas o começo de uma transformação muito maior do que imaginamos. Durante anos, quando as pessoas falavam sobre carros elétricos, um nome costumava dominar as conversas: Tesla. A empresa de Elon Musk se tornou símbolo de inovação, velocidade e tecnologia. Mas o cenário mudou rapidamente. Enquanto muitas empresas tentavam alcançar a Tesla, uma gigante chinesa trabalhava silenciosamente nos bastidores. Essa gigante era a BYD. Talvez você não perceba, mas a BYD deixou de ser apenas mais uma fabricante de carros. Hoje ela é uma das empresas mais importantes do setor automotivo mundial. Em alguns mercados, ela já vende mais veículos eletrificados do que concorrentes tradicionais que existem há mais de 100 anos. E agora surge a pergunta que está deixando investidores, engenheiros e consumidores curiosos. Como uma empresa que há poucos anos era pouco conhecida fora da Ásia conseguiu chegar tão perto, ou até ultrapassar, gigantes globais? A resposta envolve uma estratégia que poucas empresas conseguiram copiar. Em vez de depender de fornecedores para quase tudo, a BYD decidiu fabricar internamente muitos dos componentes mais importantes de seus veículos. Baterias, sistemas eletrônicos e tecnologias de propulsão passaram a ser desenvolvidos dentro da própria empresa. Isso trouxe uma vantagem enorme. Enquanto concorrentes enfrentavam atrasos, aumento de preços e falta de componentes, a BYD conseguia controlar grande parte da sua cadeia de produção. Mas havia um objetivo ainda maior. Os engenheiros da empresa queriam criar um sistema tão eficiente que pudesse mudar a relação entre desempenho, autonomia e custo. Algo capaz de fazer consumidores olharem para um carro elétrico ou híbrido de uma forma completamente diferente. E quando os primeiros detalhes começaram a aparecer, o mercado percebeu que aquilo não era apenas uma atualização comum. Poderia ser o início de uma nova corrida tecnológica. Mas o que exatamente existe nesse novo sistema da BYD que está chamando tanta atenção? E por que alguns especialistas acreditam que ele pode obrigar toda a indústria automotiva a mudar seus planos? Quando os primeiros rumores surgiram, muita gente pensou que a BYD estava apenas lançando mais uma atualização de motor. Afinal, quase todas as montadoras fazem isso de tempos em tempos. Mas, à medida que os detalhes começaram a aparecer, ficou claro que a empresa estava falando de algo muito maior. O ponto principal não era simplesmente criar um motor mais potente. O verdadeiro objetivo era resolver um dos maiores problemas da indústria automotiva moderna: como oferecer mais autonomia, menor consumo e menor custo ao mesmo tempo. Parece simples. Mas esse é justamente o desafio que bilhões de dólares em pesquisa tentam resolver todos os anos. Nos veículos tradicionais, mais potência normalmente significa mais consumo. Nos elétricos, mais desempenho geralmente exige baterias maiores e mais caras. É uma espécie de equilíbrio difícil de quebrar. Foi aí que a BYD chamou atenção. A empresa desenvolveu um sistema integrado que combina eletrônica avançada, gerenciamento inteligente de energia e componentes extremamente eficientes. Em vez de focar apenas no motor, os engenheiros trabalharam em todo o conjunto que faz o veículo se mover. Imagine um atleta correndo uma maratona. Não basta ter pernas fortes. É preciso respirar melhor, gastar menos energia e manter o ritmo por mais tempo. A lógica é parecida. O novo sistema da BYD busca aproveitar cada unidade de energia da forma mais eficiente possível. Isso significa menos desperdício e mais quilômetros percorridos. Segundo informações divulgadas pela empresa e analisadas por especialistas do setor, o foco principal foi aumentar drasticamente a eficiência energética, um fator que pode ser mais importante do que simplesmente adicionar potência. Quanto maior a eficiência, mais longe o veículo pode ir usando a mesma quantidade de energia.
E aqui está a parte que começou a assustar alguns concorrentes. Se uma fabricante consegue produzir veículos mais eficientes e ao mesmo tempo manter custos baixos, ela ganha uma vantagem enorme na guerra dos preços. E essa guerra já está acontecendo. Nos últimos anos, a BYD reduziu preços em vários mercados e aumentou sua participação global. Cada avanço tecnológico fortalece ainda mais essa posição. Mas os números que começaram a circular após os testes internos foram o que realmente chamou a atenção dos investidores. Alguns analistas afirmaram que, se os resultados forem confirmados em larga escala, certas previsões para o mercado de veículos elétricos poderão precisar ser completamente revisadas. E é exatamente nesses números que está a parte mais surpreendente de toda essa história. Porque quando os testes começaram a aparecer, muitos concorrentes perceberam que a ameaça poderia ser muito mais séria do que imaginavam. Os números são o idioma que a indústria automotiva entende melhor. Você pode fazer propagandas incríveis, criar designs futuristas e lançar campanhas gigantescas. Mas, no final das contas, tudo se resume a uma pergunta simples. O carro entrega o que promete? Foi exatamente por isso que os testes ligados às novas tecnologias da BYD começaram a gerar tanto interesse. Quando especialistas analisam um veículo moderno, eles observam vários fatores ao mesmo tempo: autonomia, eficiência energética, tempo de recarga, durabilidade, custo de produção e, claro, preço final para o consumidor. Normalmente, melhorar um desses pontos significa sacrificar outro. Mas a estratégia da BYD parece estar tentando quebrar essa regra. Nos últimos anos, a empresa investiu bilhões em pesquisa, desenvolvimento e fabricação própria de componentes. Isso permitiu que ela controlasse etapas que muitos concorrentes ainda terceirizam. E quando você controla mais partes da produção, consegue reduzir custos de uma forma que outras empresas têm dificuldade para acompanhar. Quem terá mais liberdade para reduzir preços? A resposta parece óbvia. E esse é justamente o motivo pelo qual tantas empresas estão observando a BYD com atenção. Alguns relatórios de mercado indicam que a companhia já conseguiu atingir níveis de eficiência operacional que poucas montadoras globais alcançaram. Isso significa que ela pode continuar competindo agressivamente em preços sem comprometer totalmente suas margens. Em um mercado onde cada dólar conta, isso é uma arma poderosa. Agora imagine combinar essa vantagem de custo com uma nova geração de tecnologia de propulsão. É aí que o cenário começa a ficar realmente interessante. Muitos investidores passaram a se perguntar se estamos vendo apenas mais uma fabricante crescendo ou o surgimento de uma empresa capaz de redefinir o equilíbrio de poder da indústria automotiva mundial. E existe outro detalhe. A ameaça não se limita aos carros elétricos. Fabricantes de veículos híbridos, montadoras tradicionais e até empresas que ainda dependem fortemente de motores a combustão podem sentir os efeitos dessa mudança. Pergunta para você: se um carro oferecesse mais autonomia, menor custo de uso e um preço mais acessível que os concorrentes, você trocaria de marca? Escreva sua opinião nos comentários. Porque enquanto essa discussão acontece, uma pergunta ainda maior está surgindo nos bastidores. Como Tesla, Toyota, Volkswagen e outras gigantes vão reagir se a BYD continuar avançando nesse ritmo? E a resposta pode desencadear uma das maiores batalhas tecnológicas da história do setor automotivo. Se existe uma coisa que a história da tecnologia nos ensina, é que nenhuma liderança dura para sempre. Houve um tempo em que algumas empresas pareciam impossíveis de superar. Elas dominavam seus mercados, definiam tendências e pareciam estar anos à frente dos concorrentes. Mas então surgia uma nova tecnologia, uma nova estratégia ou uma nova forma de produzir, e tudo mudava. É exatamente esse cenário que muitos especialistas enxergam hoje. A ascensão da BYD não representa apenas o crescimento de uma fabricante chinesa. Ela representa uma mudança muito maior: a transformação do centro de gravidade da indústria automotiva global. Durante décadas, Estados Unidos, Japão e Europa lideraram o desenvolvimento de veículos. As maiores inovações, os maiores investimentos e as marcas mais famosas vinham dessas regiões.
Mas agora a situação está diferente. A China não é apenas o maior mercado automotivo do mundo. Ela também se tornou um dos maiores centros de pesquisa, fabricação e desenvolvimento de tecnologias para veículos elétricos e híbridos. E a BYD está no centro dessa transformação. Para concorrentes como a Tesla, o desafio é enorme. A Tesla continua sendo uma das empresas mais inovadoras do planeta. Ela ajudou a popularizar os carros elétricos modernos e acelerou uma revolução que muitos julgavam impossível. Mas existe uma diferença importante. A Tesla construiu sua vantagem principalmente através da inovação tecnológica e da força de sua marca. A BYD, por outro lado, está combinando inovação tecnológica com escala industrial gigantesca e controle de custos extremamente agressivo. Essa combinação pode ser muito poderosa. E aqui entra um ponto que poucos consumidores percebem. Quando várias empresas entram em uma corrida tecnológica intensa, quem normalmente ganha é o comprador. Mais concorrência significa mais inovação. Mais inovação significa melhores produtos. E melhores produtos geralmente levam a preços mais competitivos. Por isso, independentemente de qual empresa vença essa disputa, o consumidor pode acabar sendo um dos maiores beneficiados. Mas existe um cenário que está deixando executivos acordados até tarde. E se a BYD não estiver apenas competindo? E se ela estiver criando um novo padrão que obrigará todas as outras montadoras a mudar seus planos mais rapidamente do que imaginavam? Se você gosta de acompanhar as maiores revoluções tecnológicas antes que elas aconteçam, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Porque as mudanças que estamos vendo hoje podem definir o futuro da mobilidade pelos próximos 10 ou 20 anos, e nós vamos acompanhar cada passo dessa transformação. Mas ainda falta responder a pergunta mais importante de todas. O que tudo isso significa para as pessoas comuns que pretendem comprar um carro nos próximos anos? A resposta pode afetar diretamente o seu bolso. Agora pense por um momento na sua própria vida. Imagine que você precisa trocar de carro daqui a alguns anos. Talvez o preço do combustível esteja ainda mais alto. Talvez as cidades tenham mais pontos de recarga. Talvez os carros elétricos sejam tão comuns quanto os veículos a gasolina são hoje. Nesse cenário, as decisões que empresas como a BYD estão tomando agora podem influenciar diretamente quanto você vai pagar, quanto vai gastar por mês e até quais opções estarão disponíveis na concessionária mais próxima. É por isso que essa disputa tecnológica é muito mais importante do que parece. Muitas pessoas acreditam que a revolução dos veículos elétricos acontece apenas dentro das fábricas ou dos laboratórios. Mas a verdade é que ela afeta milhões de famílias comuns. Quando uma empresa encontra uma forma de produzir baterias mais baratas, isso pode reduzir o preço final do carro. Quando um sistema se torna mais eficiente, isso pode significar menos gastos com energia. Quando a concorrência aumenta, as empresas são forçadas a oferecer mais valor ao consumidor. E é exatamente isso que está acontecendo. Há poucos anos, muita gente via os carros elétricos como produtos caros, distantes e inacessíveis. Hoje, em diversos mercados, eles já começam a competir diretamente com modelos tradicionais. E a tendência é que essa diferença diminua ainda mais. Mas existe um detalhe importante. Nem toda inovação vence.